Nós iremos hoje estudar a segunda lição do livro do Michael Horton. O título do livro é Creio, Redescobrindo o Alicerce Espiritual. O livro está à disposição para venda, aqui logo na entrada da igreja. E eu sugiro que você compre o livro para que você possa fazer uma boa leitura, ter uma boa base teológica para a defesa da sua fé. Em dias em que nós estamos enfrentando tantas adversidades e tantas novas teologias, ou antigas heresias com novas roupagens, e que tem, infelizmente, desviado muito do caminho do Senhor. Quero que você abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10, versículo 9. Nós estamos estudando o credo apostólico, qual foi recitado aqui no domingo passado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E é interessante que todas as vezes que você recita o credo apostólico, você está fazendo uma confissão de fé, ou confirmando a sua fé em quem você crê. E é interessante que o credo apostólico é um dos documentos mais antigos da fé cristã. E é um documento que nós precisamos não só ter acesso a ele é muito fácil. Na maioria das Bíblias, ele encontra quase na última página aí da sua Bíblia. É bom você fazer a leitura dele, porque é um meio de você confirmar a sua fé no Deus Trino, naquilo que Ele fez e se revelou a nós, tanto de forma criacional, como também na salvação e na aplicação da salvação, isso desenvolvido pelo Deus Trino. Há muito tempo atrás, o Jonathan Edwards, ele escreveu um livretinho. Na verdade, foi um sermão que se transformou num livretinho. O título do sermão era Pecadores na mão de um Deus irado. Você vai encontrar esse livreto aí na internet. 30 páginas no máximo. E esse foi um sermão que, no grande avivamento americano, abalou as estruturas da chamada fé fundamental, e que agora há um novo start, muitas e muitas pessoas se entregando a Cristo. E quando o pastor Jonathan Edwards, ele prega este sermão, alguns que estavam presentes narram que muitos se agarraram nos bancos da igreja e gritavam desesperadamente para que Deus tivesse misericórdia deles, porque eles sentiram a mão de Deus sobre eles, e eles sabiam que eles precisavam mudar de vida. O outro teólogo do nosso tempo, chamado R.C. Sproul, ele diz que nós vivemos dentro de uma geração hoje, que o título do livro, Pecadores na mão de um Deus irado, se inverte a ótica dentro de uma teologia que nós vivemos hoje. Ele diz que este título hoje pode ser colocado Deus nas mãos de pecadores irados. Porque no decorrer da história, nós fomos bombardeados por uma falsa teologia, de várias matizes, de várias frentes, e que vem minando a fé de muitos, e destruindo igrejas, dividindo igrejas, e o resultado é que nós temos parte de uma geração revoltada com Deus, decepcionados com Deus. Nós temos um grande número de pessoas que saíram da igreja, os desigrejados, mas ainda permanecem alguns dentro da igreja, revoltados com Deus, e outros apostataram da fé. E tanto estes que apostataram da fé, eles exigem de Deus, ou cobram de Deus uma postura, e alguns dentro da igreja também cobram de Deus, ao ponto de perdoar a Deus, chamar Deus para ter uma conversinha de pé de ouvido,
chamar Deus para prestar atenção naquilo que Ele está fazendo. Então tudo isso vem de falsos ensinamentos que são transmitidos e que entram nas igrejas, e às vezes a liderança da igreja não estão atentos aos ventos de doutrinas que adentram as igrejas, e gradativamente esta comunidade vai se distanciando de Deus. Romanos capítulo 9, capítulo 10, versículo 9, diz que se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor e Salvador, será tu salvo, tu e a tua casa. Aqui é uma confissão de fé, onde nós publicamente afirmamos que nós cremos em Jesus e temos Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas. Quando nós lemos o credo, nós recitamos o credo, também é esta confissão de fé que nós fazemos. E o credo apresenta Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo. Para vocês terem uma ideia, a primeira parte do credo, ele se aponta quem é o Deus que nós servimos. Creio em Deus Pai. Esta afirmação, ela precisa ser analisada, estudada e crida. E automaticamente, esta crença, ela precisa ser colocada em prática. Este Pai, Ele é Pai por criação, Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Mas este Pai também é aquele Pai que nos adota por meio de Cristo, conforme está registrado em Efésios, capítulo 1, versículo de número 5. Este é um Pai que nos conhece como ninguém. É aquele que deseja o melhor para nós. É aquele que nos alimenta por meio da sua palavra. É aquele que nos exorta, nos disciplina quando se faz necessário. Mas este Pai, Ele é um Pai qualificado. Ele é o Criador dos céus e da terra. E aqui já o distingue de todos os outros falsos deuses. Toda a história, quando nós confessamos que nós cremos em Deus Pai, o Todo-Poderoso, nós estamos dizendo que nós cremos no único e verdadeiro Deus. O Deus que se revela a nós por meio da Escritura Sagrada. E é por isso que se faz necessário o estudo da teologia. É estudar sobre Deus, é conhecer a Deus, aquilo que Ele se revela a nós, tanto por meio da criação geral, da revelação geral, que é a criação, ou também por meio da revelação especial, que é a Escritura Sagrada. Outrora, nós presbiterianos, nós éramos conhecidos como o povo da Bíblia. Todos que encontravam com um presbiteriano sabiam que estava diante de um homem, de uma mulher, de um jovem, de um adolescente que tinha um conhecimento profundo das Escrituras. Isso, com o passar do tempo, foi se diluindo. Diluindo porque, por causa da entrada das falsas teologias ou das heresias, com uma nova roupagem que entra nas igrejas e solapa a fé de muitos. Então, quando nós olhamos para a Escritura, para o Deus Pai, nós precisamos entender que desde o Antigo Testamento, Deus, Ele vem sendo apresentado, Ele se revela dessa forma a nós. Por quê? Porque Deus conhece, sabe, da nossa limitação, da compreensão das coisas. E o pecado nos limitou muito. Então Deus, na sua sabedoria, Ele quer que a gente o conheça por meio daquilo que nós podemos comparar, por analogia. E Ele se revela como Pai. Quando Ele se revela como Pai, a pergunta do Alessandro, né?
por que Deus Pai? É porque Deus se revela a nós de uma forma que a gente possa compreender aquilo que Ele deseja que a nós venhamos a saber dEle. Então, quando nós olhamos para Deus, o Pai, automaticamente nós fazemos uma analogia com o nosso Pai, ou de nós mesmos como Pai. E aí nós precisamos entender que a nossa condição depravada nos faz, ou nos coloca numa distância muito grande da forma como Deus nos trata como filhos. Mas Cristo diz que nós, sendo pecadores e Pai, nós desejamos o melhor para os nossos filhos. Imagina Deus, o Pai, o que de fato Ele deseja para nós, e Ele deseja aquilo que é o melhor e sempre será. Então, no Antigo Testamento, a forma como Deus se apresenta, e nós vamos ver alguns versículos, ela gradativamente, Deus se apresentando como Pai, ela vai se tornando mais clara, principalmente quando entra a revelação do Novo Testamento. Então, nos Evangelhos, por exemplo, em Marcos, Deus Pai, Ele é mencionado 4 vezes, 17 vezes no Evangelho de Lucas, 30 vezes no Evangelho de Mateus, e no Evangelho de João, Deus Pai é apresentado 120 vezes. Vocês já pararam para ler o Evangelho de João e perceber quantas vezes Cristo se refere ao Pai? Eu e o Pai somos um. Quando Ele ensina os seus discípulos a orar, a oração dominical, a oração que Jesus ensina começa de que forma? Pai Nosso. E é lógico que desde aqui Jesus já quer ensinar que este Pai, o qual nós recorremos, Ele é Deus por criação e Deus por adoção. Mas Jesus vai deixar e vai qualificar este Deus. Ele é o Pai nosso que está nos céus. Este Deus que é transcendente, está no céu dos céus, mas ao mesmo tempo Ele é imanente. Ele habita no meu e no seu coração. Portanto, Cristo quer dissipar do nosso coração essa ideia de um Pai distante, de um Pai ausente. O nosso Deus Pai, Ele é presente, Ele é real em nossa vida. E é isso que a Escritura ela vai trazer a nós na sua revelação. Então, olhando para Deus como Deus Pai, vamos passar aqui, deixa eu ligar aqui. Eu quero que alguém que está aí com o Salmo de número 68, faça a leitura para nós. Salmo 68, versículo de número 5. Alguém está com o texto? Cadê o microfone? Tem um microfone sem fio aí, eu entreguei para o Bruno. Salmo 68. Salmo 68, versículo 5. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Isso. Agora, observe o que está escrito em Isaías capítulo 63, versículo de número 16. Diz assim: mas tu és o nosso Pai. Abraão não nos conhece, e Israel não nos conhece, mas tu, ó Senhor, és o nosso Pai, nosso Redentor, é o teu nome desde a antiguidade. Olha Isaías capítulo 64, versículo de número 8. Mas agora, Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, e tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obras
das tuas mãos. Então, desde o Antigo Testamento, Deus nos é apresentado assim. Agora vamos ao Novo Testamento. Quem está com Mateus capítulo 23, versículo de número 9? O Jackson aqui na frente. Então perceba, nós confessamos primeiramente a primeira parte do credo. Cremos em Deus Pai. Vamos lá, Mateus 23, versículo 9. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. A ninguém sobre a terra chamais vosso Pai. Alguém, só um minutinho, aumenta lá para que todos possam ouvir. Não, tá ligado, é porque tá baixo mesmo. Pronto, Jackson, vai lá. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Isso, é Jesus afirmando de que, de fato, o verdadeiro Pai é aquele que está nos céus. Mas nós não só confessamos que nós cremos em Deus Pai, nós também cremos no Todo-Poderoso. Quem é que está com o texto aí? Gênesis capítulo 28, versículo 3, por favor. Aqui à frente. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo, e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos. Ok. Eu vou pegar um versículo de cada tópico para que a gente não enrole, porque o tempo já está avançado. Vamos lá. Novo Testamento, Mateus 26, versículo 64. Miranda. Então nós cremos no Deus Pai e no Deus Todo-Poderoso. Respondeu-lhe Jesus: Tu disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Ok, verás o Filho de Deus ao lado direito da mão de Deus Pai Todo-Poderoso. Pode aumentar mais um pouco aí, que vocês estão ouvindo aí? Atrás? Mais ou menos. Pode aumentar mais aí, Marcelo, esse microfone sem fio. Mas nós também cremos no Deus que é o Criador dos céus e da terra. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 14. Alguém está com este texto? Não? A minha digníssima patroa aí, para que ela faça a leitura. Cristina, aí, passou dela aí. Levanta a mão aí. Deuteronômio, capítulo de número 10, versículo 14. Deuteronômio 10, versículo 14. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, e a terra e tudo o que nela há. Ok. E aí já nos mostra que Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra, porque tudo pertence a Ele, conforme também você pode ler em Salmo 24, versículo 1. Mateus capítulo 19, versículo 14. Quem está com... Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Ok. Vamos ler outro texto, que esse não ficou muito... Romanos capítulo 1, versículo 25, Alessandro, por favor. (1:25) 25? Isso. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Ok, esse é um dos... A falar nesse texto, gente, tem um livro aqui,
na saída da Nancy Pierce. Eu acho que é a verdade, a revelação da verdade, se eu não falho a memória. Pegue esse livro, adquira ele, leva para sua casa. Leia esse livro te dá uma defesa de todas as falsas teologias que estão nos rondando nos nossos dias atuais. Se você está com um filho que está no ensino médio, preparando para ir para a universidade, dê o livro para ele ler. Você precisa ler esse livro, porque as novas heresias, elas são revestidas e muito sutis, e é preciso você ter um bom fundamento bíblico teológico para se defender, para se vacinar contra esse mal. E a Nancy Pierce, ela usa Romanos capítulo 1 para refutar todas as falsas heresias e falsas teologias que estão nos rondando hoje. Pois bem, então, como é que nós conhecemos ao nosso Deus Trino? Obviamente, queridos, que o desejo de Deus é que nós venhamos a conhecê-lo por meio dos meios que Ele revelou. Nós chegamos à Escritura Sagrada e por meio da Escritura nós vamos agora ter um olhar mais cuidadoso, uma leitura mais acurada, para que a gente tenha uma compreensão real do Deus que nós servimos. E nós devemos, na leitura da Escritura, na leitura complementares, entender que o nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos. E se nós não tivermos um bom alicerce escriturístico, se nós não tivermos um bom alicerce teológico, nós corremos um sério risco de sermos tragados por estas falsas heresias. E assim, trazer um estrago muito grande, não só para nós, para os nossos filhos, mas para toda a igreja. Assim sendo, nós precisamos conhecer Deus como Ele se revela. E Deus se revela a nós por meio de atributos incomunicáveis. Atributos comunicáveis são aquelas características afirmadas por Deus como pertencentes somente à sua natureza. A soberania de Deus, por exemplo, a glória de Deus, são atributos que Deus não comunga com ninguém. E quando nós então olhamos para a Escritura, a gente precisa aprender a forma como Deus se revela, nos seus atributos incomunicáveis. Deus é o único ser autoexistente e autossuficiente. Vocês entendem o que é isso? Nosso conhecimento, ele é formado, via de regra, por analogias e comparações. Todos os ensinamentos que venham até nós, geralmente nós fazemos uma analogia ou uma comparação para termos uma compreensão daquilo que nós estamos falando. Então, quando eu falo de um ser que é autoexistente, isso foge de uma compreensão lógica, mas totalmente racional e bíblica, que é o importante. Porque Deus revela de uma forma que a gente venha a usar a nossa fé, a fé que foi dada por Ele, mas Deus deseja que a gente use a nossa racionalidade, a nossa razão, para medir e pesar a forma como Ele se revela a nós. E é impossível para nós entendermos completamente a autoexistência de Deus, porque nós não temos nenhum ponto de referência em nós ou no mundo que possa ser comparável com Deus, ou comparado. Pare e pensa no ser que sempre existiu, eterno, não só o Pai, mas o Filho e o Espírito Santo. E Ele se revela e diz: eu sou Deus, de eternidade a eternidade. Eu sou o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. O nosso Deus,
ele não é só autoexistente, como ele é autossuficiente. Deus não depende de nada para a sua existência, a não ser dele mesmo. Isso é outra coisa que foge à nossa compreensão racional, porque para nós existirmos, nós precisamos de muitas coisas, dependemos de muitas coisas, primeiramente, de Deus. Paulo vai dizer no seu sermão, em Atos capítulo 17, para uma turba de filósofos estoicos, que estavam eufóricos e alguns contrariados, acerca da ressurreição, que Paulo diz que neste Deus nós existimos, nesse Deus nós nos movemos, neste Deus nós respiramos. Então, quando Deus se revela a Moisés, Êxodo capítulo 3, versículo 13 e 14, quem está com o texto aí? Deus se revela de uma forma a Moisés, que tanto mostra a sua autossuficiência como a sua autoexistência. Lê o texto aí para nós, fazendo favor. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Ok, muito obrigado. Então percebam, queridos, que a forma como Deus se apresenta a Moisés é para logo falar para Moisés. Moisés foi criado dentro de um panteão de deuses, né, no Egito. Alguns historiadores dizem que naquele contexto, no Egito, havia mais de 33 mil deuses. Então eram deuses para todo gosto, né? E aí Deus já vai apresentar para Moisés, dizendo: Moisés, porque é assim, tá, lá no Egito adorava o sol, e o próprio faraó, e Moisés vai perguntar: tá, mas quando eu chegar lá e falar para eles, ó, Deus, o Deus dos nossos pais revelou a mim, a primeira coisa que eles vão querer saber, qual que é o nome dele? Quem é ele? E Deus diz: vai lá e fala para eles que eu sou quem eu sou. Eu sou autoexistente, eu sou autossuficiente, eu sou eterno, eu sou soberano, e todos os outros atributos que a gente pode qualificá-lo como o atributo da sua imutabilidade. O nosso Deus, ele é imutável. Atribuir imutabilidade a Deus é dizer que ele nunca muda. E por que nós devemos crer num Deus que não muda? Porque a Escritura diz que ele não muda. É muito triste quando, às vezes, nós nos deparamos com conceitos filosóficos, sociológicos e outros conceitos, e nós preferimos a esses conceitos do que aos conceitos da Escritura. Olhamos para a forma como Deus se revela a nós. Alguém está com Malaquias capítulo 3, versículos 6 e 7? Malaquias 3, 6 e 7. Se não, Edgar, por favor, leia esses dois versículos que será suficiente para a nossa compreensão aqui. Malaquias 3, versículo 6 e o versículo 7. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Ok, pode ler. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Ok, só até aí. Lembra, Tiago, capítulo 1, versículo 17. Alguém está com o texto aí?
Deus lá no Antigo Testamento diz: eu sou Deus e eu não mudo. Tiago 1,17, o que diz? Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Isso mesmo. Mas, pastor, mas a Escritura diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem, em Gênesis capítulo 6. Então Deus não mudou? Não mudou. É interessante que quando você pega essa tradução aqui da nova, Almeida Nova Atualizada, Gênesis capítulo 6, eu acho que é a partir do versículo de número 6, vou ler para vocês. Gênesis capítulo 6 vai falar da corrupção do gênero humano, onde Deus determinou que ele iria trazer o dilúvio, e com exceção de Noé e sua família, os demais seriam consumidos. Versículo 5, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Então, Gênesis 6,6, na tradução, revista atualizada, está: o Senhor se arrependeu, não é? Pode olhar aí, não é isso? Só que na língua original, no hebraico, a expressão é: o Senhor ficou triste por ter feito o homem, o ser humano na terra, isso lhe pesou no coração. Pensa só, Deus havia determinado que todos, com exceção de Moisés, iriam ser consumidos pelo dilúvio, não é verdade? Deus arrependeu. Então Deus falou: não, eu arrependi, não vou fazer isso. Deus entristeceu, mas o que Deus havia determinado aconteceu. E quando a Escritura nos apresenta Deus dessa forma, é usando figura de linguagem para que a gente possa compreendê-lo, colocar em Deus sentimentos ou pensamentos ou características do ser humano para que nós possamos entender a sua ação. Isso é denominado de antropomorfismos. Então, é quando a Escritura, para nos fazer compreender aquilo que Deus faz e se revela, ela usa figuras de linguagem para que nós possamos, de fato, entender como Ele é. Vamos para frente? Mas esse Deus, Ele é onisciente. E aqui, quando eu estou falando desse Deus, não é só Deus Pai. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O nosso Deus, Ele é onisciente. Ou seja, Ele conhece tudo ao mesmo tempo. Deus é aquele que tem conhecimento de tudo ao mesmo tempo, porque Deus não se prende ao crono como nós. Então, para Deus, Deus está acima da nossa compreensão humana de tempo e espaço. Então, este Deus, que Ele é soberano nas suas obras, que são visíveis e invisíveis, é um Deus que sabe de tudo, completamente diferente de nós. Vamos lá, Salmo 139, versículo 1 e 3. Quem está com o texto? Nosso irmão Carlos aqui na frente. Estou correndo para ver se a gente acaba aqui agora, o mais rápido possível. Vamos lá. Salmo 139, 1 e 3. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu caminho, só um minutinho, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus pensamentos. Ok. Esse Deus, Ele te conhece, me conhece de uma forma que a gente não tem a mínima ideia. Deus, Ele esquadrinha, é como se Deus nos pegasse e dividisse em minúsculos quadros, onde Ele tem controle e conhecimento sobre todos. Ou como uma sonda. Há muitos anos atrás, eu sou de uma cidade do interior chamada Porangatu, onde lá dizem que há uma grande mina ou veio de ouro. E o governo federal enviou uma equipe para lá, e eles sobrevoaram a cidade com um helicóptero
que içavam uma sonda. A sonda tinha mais ou menos 30 metros de comprimento. E diziam naquela época, isso que, vou colocar a década de 80, que essa sonda tinha capacidade de fazer a leitura, se tivesse minério, até 1000 metros abaixo de profundidade. Este objeto foi criado pelo homem, ok? Agora imagina a forma como Deus nos sonda. Se o homem tem condição de criar um objeto que faz sondagem em outros planetas, na Lua, imagina Deus. Então, quando a Escritura fala que esse Deus nos conhece como ninguém, Ele nos conhece, irmãos, de uma forma que a gente, logicamente, racionalmente, não tem como explicar. Mas Ele conhece-nos com toda a propriedade. E não só isso, todos os nossos dias estão contados, determinados. E Davi diz que antes dele nascer, Deus já sabia quem ele seria. As palavras que saem da boca dele, Deus já tinha conhecimento, enfim, mostra tudo o que Deus, Ele é. Mas também Ele é onipotente. O onipotente, Deus, é aquele que pode todas as coisas. É o Todo-Poderoso que nós já vimos anteriormente. Salmo 115, Cristiano, por favor, Salmo 115, versículo 3. Eu quero que você depois faça a leitura deste salmo na sua casa. O Salmo 115 está fazendo um contraste entre o verdadeiro Deus e os falsos deuses. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Pode ler mais uma vez. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Nos céus está o nosso Deus, e Ele faz tudo como lhe aprova, como lhe agrada. Você vai ler esse salmo, e aí o salmo é muito claro, diz: os falsos deuses têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não escutam. Têm boca, mas não falam. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Tudo isso é ilusão. E o homem se firma nessa idolatria. E aí o salmista diz: mas o nosso Deus está nos céus. E esse Deus, Ele é pessoal. Esse Deus, Ele vê. Esse Deus, Ele ouve. Esse Deus, Ele fala. É um Deus encarnado na pessoa na segunda pessoa da Trindade. Imagina o contraste que é feito. Então, diante da realidade dos panteões, dos falsos deuses, sejam eles gregos, romanos, egípcios, africanos, brasileiros, enfim, o nosso Deus é o único, porque Ele é verdadeiro Deus, que Ele é onisciente, onipotente, e Ele também, Ele é onipresente. Então percebam só, quanto mais nós estudamos sobre Deus, a forma como Ele se revela a nós, mais nós temos condições de rechaçar as falsas doutrinas. Pode ser conceitos filosóficos, pode ser conceitos sociais, pode ser conceitos com capa de religiosidade e de escritura, porque há um ditado que a Bíblia é a mãe das heresias, porque se pinça da escritura um versículo, metade de um versículo, para que se crie uma falsa doutrina. E a falsa doutrina, ela tem um propósito. Quem cria uma heresia é proposital. Ontem aqui, à noite, com a mocidade, nós assistimos um filme onde um bispo de uma igreja americana, ele começou a pregar na igreja que Deus é amor, e pelo fato de Ele ser amor, todos serão salvos. Se todos serão salvos, o inferno não existe. A gente pode pensar que é uma heresia simples, mas não é. Toda heresia, por mais simples que ela seja, e que ela pode ser facilmente combatida pela Escritura,
ela promove um estrago terrível nas comunidades que as adotam. E aqui nós temos pastores presbiterianos que já estiveram conosco, homens fiéis à Escritura que adotaram o universalismo. Deus é obrigado a salvar a todos. E a Escritura vai nos mostrar claramente que não. E nós temos vários textos. Um que é clássico, que é defendido por essa corrente, é João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira. Pelo fato de Deus ter amado o mundo, esse amor de Deus, e aí não vai fazer um exegese do texto, esse amor eletivo e salvífico. Mas leia o versículo 17 de João capítulo 3. Quando você lê o versículo 17 de João capítulo 3, já dissipa a heresia. E é por isso que nós temos que estudar para que a gente não incorra em heresias simples ou heresias mais sofisticadas. Então a onipresença é a verdade que Deus está em todos os lugares e enche todo o universo. Se tem uma coisa que também foge à nossa compreensão racional, é quando a gente fala da onipresença de Deus, de um Deus que se faz presente. Mais uma vez, Davi confessando o seu pecado, ele diz: Senhor, de onde eu me ausentarei de ti? Se eu vou no céu dos céus, o Senhor está lá. Se eu desço ao mais profundo abismo, o Senhor também está lá. Alguém está com o primeiro livro dos Reis, 8:27? Edgar, nós estamos chegando ao final. 1 de Reis 8:27. Mas de fato habitará Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te pode conter. Quanto menos esta casa que eu edifiquei. Continua? Isso mesmo. Atenta, pois, para a oração de teu servo, para que a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti. Ok. Acaso a terra pode conter Deus? Ou a terra não é suficiente? Quando a gente fala de Deus, esse Deus, quando você fala do universo, eu vou falar vou dar uma ilustração. Quando eu falo sobre o céu que eu falo é aquilo que eu tenho condição, não só racional, mas de visão para abarcá-lo. E será que isso é o céu de fato? Porque o universo é vasto. E aí a gente sai do nosso planeta, e por mais que os cientistas vão descobrindo galáxias e buracos negros e via-lácteas e tudo mais, não tem como dimensionar o universo. Geralmente a gente consegue dimensionar aquilo que a gente consegue mensurar e pesar. Mas agora imagine um Deus que criou o visível e o invisível, que nós não temos a noção real da vastidão desse universo. Mas Ele não só criou, como Ele sustenta todo o universo. Está acima disso tudo e age com poder e soberania, ao ponto do profeta Isaías dizer que Deus conhece cada estrela pelo seu nome e chama cada uma pelo seu nome, cada uma atende ao seu chamado. Ou um Deus que abre o mar, ou um Deus que retrocede o tempo, ou um Deus que é a mãe na tempestade, ou um Deus que ressuscita mortos, ou um Deus que faz o cego enxergar, ou Deus que faz com que uma pessoa possessa, ela venha a ser liberta pelo seu poder. Esse é o nosso Deus. Então, conhecer a Deus como Ele é importante para que a gente tenha não só uma boa compreensão e uma fé alicerçada, mas que a gente seja vacinado contra os maus heréticos, dentro dos atributos comunicáveis, que são os atributos ou as características que Deus compartilha conosco. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Deus é santo, Ele nos santifica em Cristo, e Ele diz: eu sou santo, portanto vocês também sede santos.
Então, este Deus, ele é separado, né, do verbo kadosh do hebraico, que essa santidade de Deus apresenta para a sua singularidade, ou a santidade de Deus é a síntese de todos os seus atributos. Ele é santo na essência real. Salmo 99, versículo 9. Alguém? Quem está com texto? Tem não? César, por favor. Salmo 99, versículo de número 9. E nós vamos para frente. Estamos acabando. Salmo 99, versículo 9. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor, nosso Deus. Isaías capítulo de número 6, se não falha a memória, é aquele momento que Isaías está no templo orando, o rei havia morrido, Isaías está buscando a orientação de Deus, para, no momento turbulento político, né, do reinado, Isaías está buscando a presença de Deus, a orientação de Deus, porque ele trabalhava como um conselheiro dos reis. E aí diz que no templo ele tem uma visão do Deus glorioso. E quando ele tem a visão deste Deus glorioso, qual que é a atitude dele diante desse Deus santo? Ai de mim, porque os meus olhos contemplaram o Deus Santo. Ai de mim. Queridos, essa é a única atitude que nós temos que ter diante do Deus que é santo. Todas as vezes que nós adentramos diante desse Deus, nós temos que entender que esse Deus é santo e que nós somos pecadores. Mas Ele nos ama e nos redimiu em Cristo Jesus. Isaías tinha certeza da sua salvação, mas ele diz, ai de mim, João, na ilha de Patmos, Apocalipse capítulo 1, João num domingo de manhã como nós, orando, lendo a Escritura, ele tem uma visão do Cristo glorificado, e quando Cristo apareceu diante dele, ele falou assim, eu caí como morto, eu caí fulminado diante dele, diante dessa visão arrebatadora, e Jesus disse para João, não temas, porque eu tenho muitas coisas para revelar a você, para que a igreja se faça conhecedora daquilo que eu tenho para revelar. O nosso Deus, Ele não é santo somente, mas Ele é bom. Olha só, bondade é um atributo que Deus comunica conosco. A bondade de Deus é perfeita, a nossa bondade é pecaminosa. A nossa bondade, ela é egoísta. A nossa bondade, ela é interesseira. Nós somos assim. A gente sempre vai fazer algo bom condicionado. O que é que eu vou ganhar com isso? Deus não. Então, entende? Quando você olha para Deus e olha para você, há um abismo. Mas Ele nos ama ao ponto de enviar o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. Portanto, Deus, Ele é a personificação da bondade. E Ele a possui como uma escolha eterna e imutável, que flui da sua natureza perfeita. Se há alguém bom, Cristo diz para um fariseu, mestre, chama ele de, por que você está me chamando de bom? Porque bom só existe um, quem? O Deus que está nos céus. Não é que Jesus está negando que Ele é bom, mas é a ideia deste buscar a Deus de uma forma interesseira ou interessada. Salmo 25, versículo 8, alguém está com esse texto aí? Se não, vou pedir a Ana Flávia, por favor, leia esse versículo, Salmo 25, versículo de número 8. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Bom e reto é, se você for nos Salmos, você vai encher um caderno de 18 matérias só com este tema. Deus é bom.
Faça este teste, você vai cansar de escrever, mas pelo menos vai ter um bom aprendizado. Por fim, esse Deus, ele é pessoal. Irmãos, irmãs, tira da sua mente, do seu coração, que Deus não te ouve, que Deus está longe de você, que Deus não se preocupa com você, que Deus não te ama, que Deus está dando... Para com isso. O Deus que você serve é um Deus pessoal, e Ele habita o seu coração e o meu coração. Esse Deus que habita o seu coração é a terceira pessoa da Trindade Santíssima. É este que Paulo diz que nós, na nossa depravação, não sabemos nem como orar. Mas o Espírito Santo pega a minha oração imperfeita e a sua oração imperfeita, a aperfeiçoa e leva como aroma suave e agradável ao nosso Deus e Pai. Imagina o quanto você é importante para Deus, ao ponto dele habitar em você. E por que a gente tem essa ideia de um Deus ausente, de um Deus distante? É porque muito pouco se fala da terceira pessoa da Trindade dentro das nossas igrejas. Você pode lembrar qual foi o último estudo que você ouviu sobre o Espírito Santo? Tenta lembrar aí, qual foi a última vez? E é por isso que às vezes nós ficamos com estes nós na nossa mente e no nosso coração. Gênesis capítulo 17, versículo 1 e 2, alguém? A Maria Paula, por favor. E aí nós estamos partindo para a conclusão. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. A promessa de um Deus pessoal que vai andar com Abraão. A promessa de um Deus pessoal que o povo no deserto, nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite. A promessa do Emanuel, eis que eu estou convosco até a consumação. Queridos, Deus está conosco, pessoalmente, aqui e agora. Nunca estamos desassistidos. Então, como conclusão, dizer que cremos em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, não é simplesmente dizer que cremos em uma proposta, mas que essa afirmação nos leva a uma pessoa. Esta pessoa é o Deus Criador, o Todo-Poderoso, que também é o nosso Pai. E que não existe nenhum outro Deus como o nosso Deus. E como aplicação prática para a sua e a minha vida, eu vou ler, encerrando, Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo 1 ao 7. A ideia do autor é: considere tudo aquilo que eu falei até agora, sobre os dias maus que nós vivemos aqui agora. E esses dias maus que nós vivemos aqui agora nos levam a olhar para Deus e a viver uma vida negativa. E aí o autor do Eclesiastes vai dizer: com Deus tudo faz sentido. E aí, antes que isso aconteça com você e comigo, antes que um falso ensinamento traga tristeza ao seu coração, antes de você pensar que Deus não se faz mais presente na sua vida, o autor vai dizer assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e torne vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremer os guardas da casa, os teus braços, e se curvar os homens outroras fortes das tuas pernas, e cessar os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos das janelas, acho que já passei aqui,
Se não, vão mandando aí. E os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das árvores, e a todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, te espantares do caminho, e te embranqueceres como floresce a mandoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andam rodeando pela praça, antes que se rompa o fio da prata, e se despedaça o copo de ouro, e se quebra o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e ao pó volte à terra, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o Deus, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. O que o autor está dizendo? Nunca abra mão daquilo que você tem aprendido de Deus. Guarde isso como o presente mais valioso que você carrega na sua vida, para que quando chegar os dias maus, você tenha condição de resisti-los, para que quando venha os falsos ventos de doutrina, você tenha condição de rechaçá-los, e de ser luz e um ponto de equilíbrio onde você está inserido. Vamos orar? Lembrando de que hoje vivemos dias onde muitos estão colocando Deus contra a parede, como eles dizem, né? Quem o Senhor pensa que é para me tratar dessa forma? Pois essa é uma geração que não aprenderam do verdadeiro Deus. Porque quando você aprende o verdadeiro Deus, nós nos aquietamos na nossa pequenez diante de Deus, e sabemos que somos bem conduzidos por Ele, porque Ele nos tem um programa não só para o agora, mas para toda a eternidade. Deus, nós queremos te agradecer no nome de Jesus, pela tua bondade sobre nós, porque tu és um Deus que se revela, e pelo fato do Senhor se revelar, nós podemos conhecê-lo, não na sua totalidade, não temos como abarcar todo o conhecimento do Senhor, porque senão o Senhor não seria Deus, mas dentro daquilo que nós temos condições, ó Deus, não só pela nossa razão, mas por meio da fé, nos é suficiente para vivermos aqui e agora, ó Deus, plenamente satisfeitos, felizes, ó Deus, enfrentando as adversidades, sabendo que o Senhor luta por nós, está conosco, que o Senhor é o Deus que se faz presente, o Deus que consola e nos conforta, o Deus que vai adiante de nós, e que tudo já está preparado e programado para vivermos a eternidade contigo. Dá a nós um coração submisso, disposto a estudar a tua palavra, e a cada dia conhecê-lo mais, e ao conhecê-lo mais, olharmos para a nossa natureza depravada, e saber o quanto somos desesperadamente carentes do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém.